Olá pessoal, vamos continuar aqui com a aula de resistores. Nesse vídeo vou estar falando sobre aqueles resistores coloridos, como identificar o valor desse resistor através das cores. Nós temos dois padrões de faixas de cores. A primeira coisa que vocês devem prestar atenção para fazer a leitura de um resistor é essa. Veja bem, esse primeiro resistor de cima, ele tem 3 faixas, um espaço, uma outra faixa lá mais na frente. Então, o que significa? Tem 4 faixas, mas esta última faixa aqui, ó, a gente vai ler desta primeira faixa aqui, a verde, a azul, a amarela, depois tem esse espaço, a última é esta aqui, ó. Então, quando tem esse espaço, você vai ver que a última é essa separadazinha aqui. Por que que a gente tem que identificar isso? Qual é a primeira faixa, qual que é a última? Se você simplesmente virar o resistor, essa última vai ficar sendo a primeira. Mas você vai ver que a distância entre a amarela e ela é bem grande. Então você vê que ela que é a última. Isso a gente identifica qual a última faixa do resistor. Muito importante, porque esta última faixa significa a tolerância do resistor. As 3 faixas aqui significa o valor do resistor. Aqui temos esse resistor de baixo. Muita calma, gente, que eu vou explicar direitinho, vocês vão entender. Nesse resistor de baixo, a mesma coisa. A última faixa está longe, veja bem. A última faixa está longe. Isso para você identificar qual a última faixa. Ela está longe. As outras 4 estão mais juntinhas. Esse é um resistor de alta precisão. Um resistor que tem no seu corpo 5 faixas, 4 faixas para identificação do número dos ohms e uma faixa de tolerância. Muito bem. Identificando o resistor, sabendo qual é a faixa de tolerância, que é a última, a gente vai começar a ler o resistor. O que é essa tolerância? Já que eu disse muito sobre essa faixa de tolerância, esta tolerância é uma tolerância em que vamos tolerar, se o resistor for de 1000 e a tolerância for de 10%, significa que esse resistor pode ser medido com ohmímetro, com multímetro, pode ser medido de 900 até 1100, ou seja, ele pode variar 10% que ele está perfeito, a peça está intacta. Se a variação for maior que 10% ou menor que 10%, ele deve ser substituído. O componente encontra-se com defeito. Então, por isso é importante a leitura desta última faixa, que é a tolerância do resistor. Falando sobre a tolerância, você vai ver aqui nesta tabela abaixo que a tolerância, existe várias cores aqui, ó. O preto não é usado na tolerância, o que não tem número nenhum aqui não é usado. O marrom é mais ou menos 1% de tolerância, mais ou menos porque pode variar um pouquinho, mas pouquinha coisa, hein? O vermelho 2%, o laranja não é usado, o amarelo não é usado para tolerância, o verde mais ou menos 0,5%, ou seja, 0,5% de tolerância, o azul 0,25% de tolerância e temos aqui o violeta que é 0,1% de tolerância. Veja esse outro cinza 0,05%. Olha bem que precisão podemos chegar com esse resistor, hein? O branco não é usado, o dourado é mais ou menos 5% e o prateado mais ou menos 10%. A leitura, a própria tabela já mostra para vocês como é feita a leitura. Veja bem, a primeira faixa vai ser identificada nos 2 resistores facilmente, é a primeira, né? A primeira faixa, você vai digitar, vamos pegar aqui um lápis, aqui para a gente digitar, ó. Primeira faixa, na primeira faixa, você vai pegar o número que está e digitar. Vamos fazer a leitura desse primeiro resistor, está o verde. Na primeira faixa, o que temos de verde? Número 5. Então, vem aqui, ó, e escreva o número 5. Número 5. A segunda faixa,
o que temos? O azul. Na segunda faixa, o azul vale 6. Você vai escrever o 6. 6. E a terceira faixa, como esse resistor só tem 4 faixas, só tem 3 para leitura, a terceira faixa não vai ser essa terceira aqui, vai ser o multiplicador. É a penúltima faixa. A penúltima faixa sempre será o multiplicador. A penúltima faixa está amarela. A penúltima faixa vai ser vezes 10.000. Então, se eu tenho 56 vezes 10.000, quanto que vai dar isso aqui? É claro que vou colocar aqui, ó, 10.000. Um zero, mais outro zero, mais outro zero, mais outro zero. Ó, veja bem. Então deu 560.000, que pode ser representado por 560 K ohms. Então é isso aí, gente, ó. 560 K ohms. A leitura desse outro resistor de baixo é a mesma coisa. Só que você vai ler 3 números, a penúltima que vai ser o multiplicador. Então vamos lá. Vermelho, 2. O vermelho vai ser o 2. Vermelho, 2. O laranja na segunda faixa, 3. 3. O violeta na terceira faixa, 7. 2, 3, 7. Agora nós temos a quarta faixa, que é o preto. Multiplicador por 1. 237 vezes 1 é simplesmente 237. Então esse é um resistor de 237 ohms. E a cor marrom significa 1% de tolerância. 1% de tolerância, né? Esse outro resistor de cima, como está com a cor prateada, é 10% de tolerância, né? 10% de tolerância. Simples, né? Basta você calcular através da tabela. Lembrando que a última faixa é a tolerância, a penúltima faixa é o multiplicador e as faixas anteriores são os numerais. Aí você tem aqui no dourado, por exemplo, você tem vezes 0,1, que são aqueles resistores que tem o dourado e o prateado aqui na penúltima faixa, aqueles resistores de menos de 1 ohms, né? 0,2 por aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!